Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Já é mais meio-dia. Eu queria começar a minha fala a partir de alguma coisa que eu ouvi lá no grupo do GAR. As pessoas se colocando dentro do trabalho. Eu não venho da área da educação. Eu sou um aposentado da atividade comercial e que caiu aqui depois de ter feito um curso de teologia. Venho buscar conhecimento e eu acho que essa experiência aqui hoje é um exercício do aprender. Né? A minha linguagem não é a linguagem do magistério, a minha linguagem não é a linguagem do professor, então, por favor, me entendam que eu vou tentar trazer na simplicidade daquilo que eu preciso buscar. Precisamos trabalhar com Piaget sobre a pedagogia de textos inéditos. Então, o primeiro trabalho foi descobrir onde estava o material. Havia duas formas, com domínio público na internet, o outro com um livro que aponta o assunto. E foi o elemento que a gente começou. Pegamos o texto, sintetizamos entre nós, fizemos um resumão, até porque o texto é muito amplo e a gente se dá conta de que com este documento, com este texto, melhor, a gente se pergunta por que um texto escrito em 1930 ainda parece que não está implantado nas nossas escolas aqui no Brasil. Ao menos na minha observação, talvez vocês possam dizer no final que eu estou enganado, mas na minha observação me parece que este texto que ele levanta, os procedimentos da educação moral, é o nome do texto, que ele escreveu em 1930 e que aqui ainda não está instituído, digamos assim, não está sendo aplicado nas escolas. A minha formação não teve isto, meus filhos parece que não viram isto deste formato, minha neta eu acho que também não está aprendendo com este formato e me parece que a sociedade nos cobra que se a gente tivesse entrado já há mais tempo dentro deste conceito, dos procedimentos da educação moral, talvez a sociedade fosse diferente da que está hoje. Começamos então a pensar em Piaget. Piaget é muito falado, e esse é o tema dele, na área da psicologia, da epistemologia, da filosofia, só que ele não é efetivamente da educação. Dos mais ou menos 60 livros que ele publicou, só 2 se referem à pedagogia. No fim do século XIX, surge lá, então, na região da França e da Suíça, onde ele está, a busca de uma reforma do ensino. E o Piaget é envolvido neste processo com a chamada nova pedagogia. Não se aceita mais aquele formato daquela pedagogia anterior. Note que isto é em torno de 1900. De novo, nós estamos vendo um problema que ele percebia lá, que a sociedade de lá percebia e que parece que aqui também está presente. Em 1921 ocorre um congresso, aliás, a criação da Liga Internacional para a Educação, em Calais, na França. E ele participa deste projeto, onde o grande processo de educação era preparar a criança para o futuro, com um espírito acima da matéria. Note, isso é 1921. Hoje ainda a grande maioria dos nossos alunos, ou dos alunos de vocês, querem ser o quê? Jogador de futebol, porque dá muito dinheiro, né? Em 1921, já em Calais se falava dessas coisas. O Piaget vai trabalhar no Bureau Internacional de Educação, lá ele fica de 1929 até 1967, no centro da reflexão educacional. A escola nova que vai surgir disso propõe que os alunos, que os estudantes vão pesquisar e vão buscar a informação antes de receber o método pronto com a matéria efetivamente toda pronta. No texto, então, Piaget, 1896, morre em 1980, envolvido na educação provavelmente desde 1920, 19, 20, por aí, até o fim da vida dele envolvido na educação. E não era pedagogo, ele era um psicólogo. Mas ele estava voltado para tentar entender o jeito das crianças pensarem, o jeito dos alunos serem, não afetados, mas envolvidos por um processo de crescimento. Portanto,
O texto dele, o procedimento da educação moral, ele começa a dizer o seguinte: vamos formar personalidade? É isso que nós queremos? É isso que a sociedade quer? É isso que a sociedade precisa? E aí vem as duas perguntas. Personalidade livre, autônoma, como ele propõe, ou se criar uma mera heteronomia? Como assim? O autônomo, o aluno que fica adulto, senhor de si, que toma as decisões, ou alguém que é cabresteado constantemente? Ele tenta desenvolver a verdade, a sinceridade e as virtudes intelectuais a partir de que a criança, sendo vista como envolvido no processo, escolhe os caminhos por onde andar e vai aprender para se desenvolver no conceito de autonomia e não mais de heteronomia. Parece que é isso que a nossa sociedade está precisando, né? De mais autonomia para a gente poder reconhecer aquilo que tem à nossa volta. O seguinte, ele começa apontando que os dados psicológicos em fim da educação mostram que nenhuma realidade moral é completamente inata. Isto é, a criança não tem todos os indicativos de moral, de comportamento, de atitude. Ela precisa, a partir da sua visão, receber elementos que propiciam à consciência dela agir de forma adequada. E aí ele vai trabalhar com uma questão chamada de respeito. E ele vai classificar o respeito sob duas formas. O primeiro, o respeito unilateral, aquele que a grande maioria de nós aprendeu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O berro do grande em relação ao pequeno. O mais forte que domina o mais fraco. Esse é o conceito do unilateral. E o conceito do respeito mútuo, de tal forma que todos nós, envolvidos neste processo, possamos estar partilhando e buscando mais informação, mais conhecimento, melhoria de atitude, e entramos dentro de um processo de um trabalho de grupo. O respeito unilateral provoca a noção do dever. O respeito mútuo provoca a noção do prazer na cooperação e na solidariedade. O unilateral é por coação, por imposição. Alguém que grita e o outro que treme e obedece. E o respeito mútuo faz com que a solidariedade venha a surgir como elemento forte. Uma das saídas são os trabalhos em grupo, as atividades dentro dos processos de desenvolvimento da própria criança, e inclusive um outro chamado de self-government, que o André depois vai apontar mais claramente. Uma forma em que as crianças são convidadas a elas mesmas montarem dentro das escolas as atividades a se desenvolver. Seguinte. As técnicas gerais de educação moral vêm com uma pergunta, né? Como é que se fundamentam estas técnicas? Essas técnicas se fundamentam a partir daquilo que nós estamos querendo buscar como autonomia para os estudantes, ou queremos trabalhar com um processo de heteronomia, com imposição? Como são utilizadas estas técnicas? Pelo aspecto oral, é o conferencista dando aula com toda a sua posição, ou vamos atuar juntos, vamos buscar informação aqui e ali? E como recorre ou não a ação da criança? Ela tem que ser uma criança quietinha no seu banco, só ouvindo e participando desta forma, ou envolvido dentro daquele conceito da chamada escola ativa, onde a criança é convidada a programar aquilo que vai aprender, aquilo que quer aprender, aquilo que precisa aprender, dentro das regras estabelecidas. Me parece que esta é a minha abordagem. Técnicas gerais. Ou quinta, mais. Aqui nós vamos ver, então, quais os caminhos que a gente quer seguir a esta briga entre estas duas palavras. No passado, e no meu passado, a autoridade era imposição. Alguém lembrou de ajoelhar no milho. Alguém lembrou de a palmatória. Eu não cheguei a pegar isso, mas era um tempo um pouquinho anterior ao meu.
Sim, sim, sim. É o que nos dizem. Sim. Mas já vi, a minha sala de aula tinha isso, era ficar no milho ou na estampinha virada, e eu botar a orelha de burro ou ficar atrás da porta olhando a parede. Eu nunca fiquei, mas eu também ficava assim, ó. Eu conheci aquela régua de mais ou menos 80 centímetros que estava pendurado do lado do quadro preto. Ah, e aquela régua era utilizada. Eu estou com 65, vou fazer 66, então dá para ver em que período que a gente está. Vygotsky Piaget já está apontando lá em 1920 que a escola nova não pode permitir esse tipo de coisa. E aí, a autoridade onde está? Na imposição, no berro, no grito? Não. Ele vai dizer que o professor tem que ser como autoridade é como alguém que é uma grande biblioteca. O professor. Que não diz como fazer, mas que aponta determinados caminhos. Busca aqui, busca ali, entra dentro deste jogo. E oferece a liberdade, não a libertinagem. Tá? Isso aqui é a oposição da liberdade, né? Mas o self-government, que o André depois vai apontar, é um caminho justamente para que o grupo como um todo possa estabelecer um processo de andamento deste caminho novo que o Piaget está propondo. Os procedimentos verbais, né? A fala e o discurso. Então, na fala, falar que as crianças têm que ser instruídas na formação do pensamento. O discurso aí, o sinônimo de educação da consciência. As conversações morais são os relatos, comentários dos exemplos históricos ou literários. Tá? E Piaget, ele tinha que dar o cuidado, ele falava em dar o cuidado, não dar a moral um lugar especial, mas utilizar diferentes materiais de ensino. Também cuidado de não falar da moral, a não ser frente a experiências vividas pelas crianças. Então, a lição dada seria a conversação resultante do self-government, né? Que é também do trabalho em grupo, ou seja, da autonomia. Vai passar aí. Os métodos ativos, entra a escola ativa. Escola ativa que propõe, então, matérias destinadas às crianças, não sejam, então, impostas, sim, as descobertas por parte da investigação e também das atividades espontâneas. A atividade, então, entra em oposição à receptividade. Então, para a escola ativa, a educação moral, ela não é uma matéria, mas ela é parte de um sistema, né? Parte de um todo. A criança que trabalha ativamente, então, portanto, ela é diferente da criança do aluno, né, do aluno profissional, que é heterônomo, ou seja, não tem autonomia. A escola ativa, então, cada um está para um grupo, né, a vida social, portanto, ela é mais forte, e na escola tradicional, cada grupo, né, cada indivíduo está para si, né, individual, né, então a classe aqui é o somatório de indivíduos e não uma coletividade. Heteronomia, então, a ausência de autonomia. Pode passar. Os procedimentos, né, alguns procedimentos sobre o domínio da educação, daqui a pouco o Rafael vai falar mais detalhadamente, aí, vou dar uma pincelada aqui. Então, o método ativo ele não impõe pela autoridade. Então, porque a criança ele estimula para a criança aprenda a descobrir as coisas por si. Criar no meio social, infantil, a criança ter experiências de forma desejada, ou seja, autônoma. Então, tem aquela máxima que diz que não se pode ensinar nada a ninguém, mas que pode ser ajudar que ela aprenda por si só. Passa para ela. Então, assim, a respeito dos procedimentos da educação moral, né, o colega aqui, o Jorge, já comentou a respeito
métodos ativos, né? Os métodos ativos, então, da educação moral, eles seguem dois princípios básicos, que o Jorge já comentou, eu só vou complementar. Nunca utilizar da autoridade, né, para impor alguma coisa que a criança pode descobrir, pode aprender sozinha. Em consequência disso, sempre tentar promover um ambiente infantil, né, um ambiente que esteja de acordo com aqueles indivíduos, para então ali as crianças experienciarem todas as coisas que elas desejarem e assim aprenderem por si sós. O texto nos dá alguns procedimentos, e eu vou falar de dois deles agora, depois o colega vai continuar. O primeiro deles, pode passar, é a formação do caráter e o cultivo da bondade, que é justamente eles estão muito relacionados. E no texto, Piaget deixa claro que o cultivo da bondade nos leva à formação do caráter, né? A prática do bem, aquele velho ditado de plantar o bem para colher-se o bem também, né? E no texto nós temos dois grandes exemplos dessa parte da formação do caráter. Um deles eu confesso que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e o outro que eu vou falar depois eu conheço bastante. O primeiro deles chama-se Ligas da Bondade. Foram referenciadas pela primeira vez em 1912 num congresso de educação moral que aconteceu na cidade de La Haye, nos Países Baixos. A Liga da Bondade não passa de um processo onde a criança, ao início do dia, pensa nas possíveis atitudes boas que ela pode ter durante o dia, nos atos de bondade que ela pode vir a ter durante o dia, e ao final deste dia ela vai aferir, ela vai verificar quais foram os atos que ela teve ou não, né? Vai anotar num bilhete e vai depositar esse bilhete numa caixa que vai ficar na sua sala de aula. E essa caixa com esses bilhetes, essas anotações, sejam positivas ou negativas, serão utilizadas pelo professor depois numa aula sobre moral. Então, assim, seria um processo, um exemplo de como aconteceria a formação do caráter, né, do caráter de bem. O outro exemplo é o movimento escoteiro, que a gente conhece bastante hoje em dia, que é mais atual, né? Apesar de ser antigo a sua origem, mas é um pouco mais atual. Ele utiliza o movimento escoteiro utiliza da honra, da solidariedade, do equilíbrio entre saúde física e saúde moral como alicerces da sua prática, né? Quem conhece, quem já teve contato, sabe que grupos de escoteiros sempre tentam promover o bem, né? A solidariedade. E isso está muito ligado com a questão do cultivo da bondade. Pode passar. Um outro procedimento da educação moral é o desenvolvimento da veracidade e da objetividade, que segundo a psicologia, o pensamento infantil parece não ter capacidade de assimilar a veracidade nem a objetividade, ou seja, parece que as crianças não conseguem ser nem objetivas e nem apontar se há ou não verdade em alguma coisa. Então, a partir, mais uma vez, do relacionamento entre os indivíduos, do relacionamento entre as crianças, da colaboração, da discussão organizada, do debate, né? A questão das opiniões, defender ou não a sua opinião. A partir disso, a criança começa a abrir mão da sua fantasia individual, de como ela enxerga o mundo, tá? E passa a ver a realidade tal como ela é. E assim, ela consegue primaziar a verdade ou a mentira, ou seja, identificar aonde há a verdade, aonde há a mentira e diferenciar uma da outra. E assim também ela consegue criar mais objetividade, ser mais objetiva nas suas proposições. Bom, educação das tendências instintivas. Eu vou fazer uma diferenciação entre três coisas que parecem que são juntas, mas são absolutamente
diferentes, distintas. O instinto, tá, é adaptação hereditária, isso para Piaget. Tá? O instinto é uma adaptação hereditária para coisas que a gente executa de maneira constante na nossa vida. Isso é instinto. O hábito é uma adaptação adquirida para esses mesmos eventos que são repetidos. Já a inteligência é uma adaptação a eventos que surgem de maneira aleatória. Tá? Então a gente não vai confundir instinto, hábito e inteligência. Tá? São coisas absolutamente distintas. E permite que a gente consiga entender um pouco melhor o texto ou a posição do Piaget. Para o Piaget, então, o comportamento dos seres vivos não é inato. E esse comportamento, tá? Observem, comportamento, hábito, né? É a junção de todas essas coisas. Comportamento é a junção do instinto, do hábito e da inteligência. Esse comportamento ele não pode ser inato. Ele não é inato. Tá? Então, dizer, ele tem a personalidade forte porque nasceu com ele isso. Não. É um conjunto de 3 ou mais fatores. Tá? É construído pela interação entre o meio e o indivíduo. E esse meio a gente compreende tudo. Né? O meio que ele convive, ou seja, família, escola, as amizades, tudo aquilo faz parte desse meio. O que acontece então? A preocupação dele é que existia à época muito fortemente a questão da punição. E a pesquisa que ele faz é que muitas vezes o comportamento da criança era ditado pela omissão dos pais, né? Por exemplo, quando pergunta de onde eu nasci, como eu nasci. Então, isso era o resultado, muitas vezes, da mentira que os pais contavam, né? Uma certa omissão de informação, e a informação que eles recebiam dos colegas. Essa ideia, então, não poderia, a escola e os pais não poderiam criar obstáculos para a curiosidade da criança. Elas deveriam criar maneiras de explicar de maneira verdadeira para que houvesse desenvolvimento pleno dessa criança de acordo com as capacidades e as potencialidades que essa criança poderia desenvolver. Tá? Tinha um problema muito sério da coação também, na época, né, que já foi falado pelo Breno, que essa coação, ela exercia de maneira, era uma espécie de violência e se exercia de maneira constante nas escolas. Aquela época do Piaget, então, essa educação punitiva já deixava de ser praticada nas escolas da Europa, porém, no seio familiar, no âmbito da família, continuava sendo cada vez mais utilizada como regra. E a gente vê isso, hoje em dia, ainda, as famílias tratando a questão da punição como meio educativo. Tá? A gente vai perceber que essa punição ela adquire hoje uma ideia um pouco mais voltada para a questão psicológica do que física. Mais voltada para o psicológico do que físico. Mas ainda nas famílias é muito constante a ideia de punição. Né? Eu, quando era pequeno, minha mãe tinha uma cinta branca, eu tinha ciúmes que ela usasse essa cinta em outra pessoa. Tá? Pode passar pela frente. Uma das orientações, então, do Piaget é que a gente deveria ter uma educação internacional. Como foi falado por alguns colegas, existem muitos Brasis, né? E a gente enfrenta ainda uma série de obstáculos com relação à aceitação de pessoas. No Nordeste é assim que acontece, no Norte é assado que acontece. Eles têm a cultura deles. A gente tem que entender, então, que essa ideia do Piaget é que deveriam ser rompidas essas barreiras e essa educação internacional permitisse que as pessoas conhecessem os aspectos, inclusive históricos, que não fosse negado às crianças o aspecto histórico. Por quê? Porque mesmo durante períodos de guerra, períodos de conflitos, eram importantes que essas pessoas entendessem, que essas crianças entendessem
o objetivo daquilo, ou o que causou, para que a educação moral delas fosse baseada, calcada na verdade, na realidade. Esse é o ponto principal. A gente está tratando de uma questão física, né, das crianças, uma questão social e agora uma questão filosófica, que é justamente fazer com que elas entendam que a busca para eu ter uma vida plena ou para eu poder colaborar com a minha sociedade, com as pessoas que convivem comigo, eu necessito de ter a verdade ao meu lado. Eu necessito de ser um ser íntegro, um ser moral. Né? A gente não está buscando perfeição, a gente está buscando uma sublimação da nossa humanidade, que a gente possa ser cada vez mais humano, perceber o próximo. No fundo, o Piaget faz, então, que essa ideia de proximidade, de convivência com o diferente, de convivência com o todo, seja realmente despida de preconceitos, para que essa geração que a gente cria, essa geração que a gente instrui, ou tenta instruir, consiga avançar e evitar essa questão do conflito, simplesmente por preconceito. Bom, para ser um pouco mais rápido, permitir que o pessoal almoce, self-government. Isso a questão do self-government é simplesmente a maneira que eu consigo, ou que a criança vai conseguir agir, né, de maneira moral e autônoma. A autonomia, ela só vai servir para a sociedade se ela estiver acompanhada da moral. Se eu não tenho moral, não me adianta ter autonomia. Porque, segundo o Piaget, a criança, ao nascer, ela é egoísta por natureza. Ela não consegue perceber o próximo. Ela não consegue perceber situações que poderiam ferir o próximo, que poderiam fazer com que essa convivência se tornasse difícil. O self-government simplesmente é a ideia de que eu tendo moral, eu tendo instrução e tendo ferramentas para minha razão, para minha compreensão, consiga me despir desses preconceitos, dessas amarras que a sociedade impõe e possa agir de maneira autônoma, dentro de uma moral, e aí é interessante a gente frisar, a questão da moral é seguir regras de bom proceder, de bom procedimento. Essa criança seguindo tendo uma relação moral com o próximo, e ela só percebe essa questão da moral convivendo com o próximo, tá? E isso é importante frisar. A criança ela necessita de convivência com o próximo, como disseram as colegas da inclusão. Se eu não consigo perceber o meu próximo, eu não consigo estabelecer uma relação verdadeira com ela. Quando eu, então, tenho condições de estabelecer uma relação de verdade, uma relação moral e uma relação lógica, os preconceitos todos caem e aí sim, essa criança ela vai ser capaz de se governar a si própria. Sugerir questões que facilitem o convívio e o trabalho do professor aí fica muito mais facilitado. Então não adianta nem e eu acho até que essa questão do self-government, ela é a história, é o principal da história do Piaget, que é justamente ter pessoas dotadas de autonomia. Se essas crianças não tiverem autonomia, toda a teoria do Piaget cai por terra. O que é o nosso último item, na realidade, seria o primeiro. Então, agradeço aos amigos, aos colegas, a paciência, e eu acho que era isso sobre o nosso trabalho. Muito obrigado.